livro de Deuteronômio, no capítulo 20. Deuteronômio, capítulo 20. Nós vamos ler todo o capítulo. Deuteronômio 20, diz assim a palavra de Deus. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e vires cavalos e carros e povo maior em número do que tu, não os temerás, pois o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, está contigo. Quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, e dir-lhe-á: Ouvi, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos, que não desfaleça o vosso coração. Não tenhais medo, não tremais, nem vos aterrorizeis diante deles. Pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos para vos salvar. Os oficiais falarão ao povo, dizendo: Qual homem que edificou casa nova e ainda não a consagrou? Vá, torne-se para casa para que não morra na peleja e outrem a consagre. Qual homem que plantou uma vinha e ainda não a desfrutou? Vá, torne-se para casa para que não morra na peleja e outrem a desfrute. Qual homem que está desposado com alguma mulher e ainda não a recebeu? Vá, torne-se para casa para que não morra na peleja e outro homem a receba. E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: Qual homem medroso e de coração tímido? Vá, torne-se para casa para que o coração de seus irmãos se não derreta como o seu coração. Quando os oficiais tiverem falado ao povo, designarão os capitães dos exércitos para a dianteira do povo. Quando te aproximares de alguma cidade para pelejar contra ela, oferecer-lhe-ás a paz. Se a tua resposta é de paz e te abrir as portas, todo o povo que nela se achar será sujeito a trabalhos forçados e te servirá. Porém, se ela não fizer paz contigo, mas te fizer guerra, então a sitiarás. E o Senhor teu Deus a dará na tua mão, e todos os do sexo masculino que houver nela passarás a fio de espada. Mas as mulheres e as crianças e os animais e tudo o que houver na cidade, todo o seu despojo tomarás para ti, e desfrutarás o despojo dos inimigos que o Senhor teu Deus te deu. Assim farás a todas as cidades que estiverem muito longe de ti, que não forem das cidades destes povos, porém das cidades destas nações que o Senhor teu Deus te dá em herança, não deixarás com vida tudo o que tem fôlego. Antes, como te ordenou o Senhor teu Deus, destruí-la-ás totalmente os heteus, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os heveus e os jebuseus, para que não vos ensine a fazer segundo todas as suas abominações, para que fizeram a seus deuses, pois pecarias contra o Senhor vosso Deus. Quando sitiares uma cidade por muito tempo, pelejando contra ela para a tomar, não destruirás o seu arvoredo, metendo nele o machado, porque dele comerás, pelo que não o cortarás, pois será a árvore do campo algum homem, para que fosse sitiada por ti, mas as árvores cujos frutos souberes que não se comem, destruí-la-ás, cortando-as, e contra a cidade que guerrear contra ti, edificarás baluartes, até que seja derribada. Amém. Vamos à presença de Deus mais uma vez em oração, irmãos. Senhor, nós te damos graças por tua palavra e pela grande bênção de podermos abrir as Escrituras e ouvir a tua voz. Fala conosco, Senhor Deus, nessa manhã, instruindo-nos a confiar somente no Senhor, o capitão, o soberano, aquele que nos guia na batalha. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém. Muitos imaginam que esse texto que nós acabamos de ler, particularmente o capítulo 20 de Deuteronômio, ele trata sobre um livro, um manual de guerra, né, como você deve enfrentar o inimigo e quais estratégias que você deve utilizar para enfrentar o inimigo. E é verdade que as estratégias elas são necessárias para qualquer conflito, né? Você precisa saber quem ou como você vai enfrentar aquele determinado inimigo.
e que tipo de armas são necessárias para enfrentar aquele inimigo, e como você deve se proteger. Ora, se você não conhece o inimigo, você tem dificuldades de poder enfrentá-lo e, com estratégia, até mesmo destruí-lo. O que o Senhor está dizendo aqui a Israel, o Israel que está chegando aqui às portas, não é, da terra prometida, e eles vão invadir a terra, e essa terra que vai ser tomada por eles, ela vai encontrar resistência. Algumas pessoas, os inimigos vão se levantar contra eles, estrategicamente. Então, eles vão ter que lidar com aqueles que estão perto e com aqueles que estão longe. Esse é um texto complexo, porque talvez a divisão dele seja bem distinta da maneira que os outros textos são divididos. Porque ele vem fazendo argumentos do verso 1 até o verso 15. E depois do 16, do 15b em diante, ele muda o foco. Por exemplo, se você abrir sua Bíblia comigo de novo, volte comigo lá, você vai ver como é que o texto diz. Ele diz, ora, assim farás a todas as cidades que estiverem muito longe de ti. Então, tudo que ele vem dizendo do 1 até o 14, iniciando o 15, ele está se referindo às cidades que estão longe de Israel, não as que estão próximas. E na sequência, ele passa a dizer o que eles devem fazer com as cidades que estão perto, isto é, a cidade que eles vão invadir. Existem inimigos que estão longe, existem inimigos que estão perto. Como é que eu enfrento o inimigo que está perto e como eu enfrento o inimigo que está longe? Essa é a estratégia que o texto passa a narrar. Então veja, ainda no verso 15 ele diz, assim farás a todas as cidades que estiverem muito longe de ti, que não forem das cidades destes povos. E aí o 16, porém, das cidades destas nações, que o Senhor teu Deus te dá em herança, não deixarás com vida tudo o que tem fôlego. E quais cidades? Ele passa a descrevê-las. Ele diz, ora, os amorreus, os heteus, os cananeus, os ferezeus. A informação que é dada lá quando Deus chama Abraão, quando Deus chama Moisés para libertar, ele fala declaradamente que é essa região que eles vão tomar. E quanto a esses aqui, uma coisa vocês têm de fazer, vocês não podem ter misericórdia deles. Vocês vão ter que eliminá-los. E aqui não é só o homem, porque nos que estão distantes, se eles quiserem paz, vocês vão fazer paz com ele. Mas se eles não quiserem, vocês vão sitiá-los e vão levá-los como escravos, mas vão matar apenas os homens, todos eles. As mulheres, as crianças, os animais serão poupados. Mas os que estão perto, nenhum sobrará. Homem, mulher, criança, todos deverão ser eliminados. E há uma razão para isso. Você vai ver comigo, por favor, no verso 18. E aqui o texto tem uma cláusula que explica. Para que? Né? Por que vocês vão matá-lo? Por isso aqui. Para que não vos ensinem a fazer segundo todas as suas abominações que fizeram a seus deuses, pois pecarias contra o Senhor vosso Deus. Então, aqui o que está posto é, se vocês tiverem misericórdia deles, não é? E eles praticarem essas coisas no vosso meio, eles vão levar os seus filhos a essa prática. Então, não tenha misericórdia deles. Quanto àqueles que estão longe, se eles quiserem paz, vocês vão dar paz a eles, vocês vão sitiá-los, vocês vão matar apenas os homens e vão deixar as mulheres, as crianças e os animais vivos. Mas todos os homens devem ser eliminados, para que não haja vingança, para que eles não se levantem contra eles, para que depois eles não tentem revidar. Duas maneiras claras. Não é? O verso 15, do 1 ao 14, fala daquilo que está longe. Do 16 em diante, daqueles que estão perto. Como eu devo enfrentar os inimigos de perto e os inimigos de longe? Qual é a estratégia que Deus utiliza e concede a Israel na luta contra esses inimigos? Então, a primeira coisa importante primeiro é ver a divisão do texto. O texto se divide dessas duas formas, certo? Inimigos de perto e inimigo de longe, certo? Até o 14, inimigos de longe, do 16 em diante, os que estão perto. Qual é a estratégia? Como é que o Senhor escolhe as pessoas para a batalha? Como é que você anima a igreja ou o povo para a batalha?
Né? Que tipo de argumento você usa para poder levantar as pessoas para uma guerra? Se você já assistiu filmes de guerra, por exemplo, somente o Patriota, né? Um filme de um grande libertador escocês, talvez de um mito escocês que libertou o povo, ele sozinho, Wallace, se levanta para poder libertar a Escócia. Você assiste o filme e você se impressiona com a capacidade dele inflamar o exército. Ele, num cavalo, ele anda para cima e para baixo, e dizendo, uma das coisas que ele fala para a tropa inteira, não é uma única coisa nós devemos buscar, e hoje nós estamos lutando por nossa liberdade. Nós estamos lutando por nossa liberdade. Muitos de nós vamos sucumbir aqui nessa guerra, mas nós vamos lutar por nossa liberdade. E aquilo inflama, e as pessoas ficam aguerridas e partem para a guerra. Acontece isso, não é? Em time de futebol, por incrível que pareça, não é? Os bons técnicos não são apenas aqueles que têm capacidade de criar estratégia de jogo, mas aqueles que são capazes de motivar os atletas em dias difíceis. O que leva, o que Deus usa para motivar Israel para a guerra? Que tipo de argumento é usado? E aqui eu quero que você volte comigo para que nós possamos perceber nas duas estratégias dos dois tipos de povos que vão ser guerreados. Quais estratégias são usadas aqui? Primeiro, no verso 1, acompanhe comigo o texto de volta, ele diz assim: quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e vires cavalos e carros, e o povo maior em número do que tu, não os temerás, pois o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, está contigo. E é bem interessante que a primeira coisa que ele passa a ensinar a Israel é: vocês não vão ser vitoriosos porque vocês são mais poderosos do que eles, ou porque vocês têm mais força do que eles. O que vocês vão encontrar é o seguinte: o inimigo forte, mais forte do que vocês, mais poderoso que vocês, com maior número de cavalo, maior número de carruagens, maior número de inimigos, e eles vão partir para cima de vocês. Não temam. Mas com que base eu não vou temer? Com que base eu não vou temer? Por uma razão. Fui eu que libertei vocês do Egito. E é interessante que quando você vai ouvir o cântico de Moisés, tanto no capítulo 15 de Êxodo, uma das palavras de Moisés é a seguinte: Faraó, com seus cavalos e cavaleiros, foram engolidos pelo Senhor, pelo mar. Todo aquele exército foi engolido por ordem divina. Eles eram mais poderosos que vocês. Eles eram maior em número que vocês. Eles odiavam vocês. E o Senhor os destruiu. O que exatamente você teme? Qual o inimigo que você está enfrentando hoje que o Senhor já não tenha destruído? Por que você teme os teus inimigos? O Senhor nos ordena a enfrentar os nossos inimigos, e é interessante, e toda vez que Ele nos ordena a enfrentar os inimigos é porque Ele nos deu o inimigo. Ele diz: olha, vocês vão possuir a terra que eu vos entreguei. Tudo que vocês vão adquirir é o que eu dei a vocês. O que Israel precisa aprender, e o que a igreja tem de aprender, é a viver pela fé e não por aquilo que vê. Veja, você olha para a realidade de uma nação, você olha para o mundo ao seu redor e você vê o mundo caindo, você vê o mundo se desfazendo em iniquidade e você diz: não há esperança. Nós vimos um pouquinho da força de Deus,
Quando nós olharmos para a nossa nação, para o Brasil, e dizíamos, o nosso país vai entrar no estado como Venezuela em pouco tempo, nós não temos saída, e de repente, do nada, sem força econômica nenhuma, sai um governo que ninguém espera. Isso é uma fagulha do que Deus faz. Ele reverte a história, o poder dos homens, a estratégia da mídia. Não tem força contra o Senhor do universo, que ama a sua igreja. O Senhor diz a ele, preste atenção, é só isso que eu peço a vocês, não temam. Eles são maiores, eles são mais fortes, mas eles têm um problema. Eles me têm como inimigo. Não queira o Senhor dos Exércitos como seu inimigo. O Senhor dos Exércitos está do nosso lado. Não temam. Eu já disse, já mostrei o que eu fiz com Israel, libertando-os do cativeiro. Eu mostrei minha força. Vocês precisam confiar em mim. Mas na sequência ele diz, e é interessante porque há uma expressão aqui que aparece em hebraico, mas em português a gente não nota, porque obviamente, porque o termo é hebraico, e a gente fala isso até em hebraico, que é a palavra Emanuel. Deus conosco, Deus está conosco, Deus está no nosso meio. Veja a expressão, tu não os temerás, pois o Senhor teu Deus que te fez sair da terra do Egito está contigo. O Senhor está no vosso meio, o Senhor anda convosco. Você entende por que Moisés disse lá em Êxodo 33, quando Deus disse que não iria mais com eles, e eles iriam com um anjo que os guiaria até a terra prometida. Moisés disse, Senhor, qual é a diferença nossa para os povos da terra? Não é o fato do Senhor andar conosco, não é isso que nos distingue dos homens, porque o Senhor está no nosso meio. Não é porque nós temos um exército forte, não é porque é um anjo que está conosco, é porque tu estás conosco. Se o Senhor está conosco, Senhor, os inimigos não podem nos destruir. E o Senhor diz, olha, eles vêm lá com os cavaleiros, eles têm lá suas forças, não temam. E a única razão é, eu libertei vocês do Egito, e eu estou no meio de Israel. É o princípio Emanuel do pacto. O princípio Emanuel que Cristo disse, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nunca vocês estarão sozinhos. O Senhor está conosco. Quando vos achegardes à peleja, diz ele, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, e dir-lhe-á, ouvi, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos, que não desfaleça o vosso coração, não tenhais medo, não tremais, nem vos aterrorizeis diante deles. Os inimigos são muitos, irmãos. E aí vem essa seção do verso 4, verso 4 em diante, em que é difícil interpretar, porque tem três coisas que aparentemente são positivas e uma negativa aparentemente. Então, o que tem aqui é que é um complexo de interpretação, mas Matthew Henry vai numa direção, os estudiosos mais modernos vão em outra direção. É complexo porque parece que são coisas positivas e, por outro lado, parece que são coisas negativas. Ou todas as quatro que vão ser anunciadas aqui são negativas, ou algumas positivas, outras negativas. Como é que eu defino isso? Veja que o texto passa a dizer na sequência, não é? Pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos para vos salvar. Os oficiais falarão ao povo dizendo, qual homem que edificou casa nova e ainda não o consagrou? Vá, torne-se para casa para que não morra na peleja e outro a consagre. Veja, parece que ele é algo positivo, não é? E aí ele continua na sequência.
Qual homem que plantou uma vinha e ainda não a desfrutou? Vá, torne-se para casa para que não morra na peleja e outra desfrute. Qual homem que está desposado com alguma mulher e ainda não a recebeu? Vá, torne-se para casa para que não morra na peleja e outro homem a receba. E aí continuarão os oficiais a falar ao povo dizendo: qual homem medroso e de coração tímido? Vá, torne-se para casa para que o coração de seus irmãos se não derreta como seu coração. Você percebe que o último é algo negativo e os outros são positivos? Do que trata esse momento? Então, algumas coisas nós precisamos pensar aqui, não é, basicamente. Parece muito com aquilo que foi feito com Gideão, com a escolha dos homens para a guerra. Os medrosos, os que não têm força, os que vão beber água. É interessante, quando ele se curva para beber água. Aquele que se curva e bebe água dessa maneira e diz: isso não serve para a batalha. Aí ficaram 300. Parece que o que está sendo dito aqui é: veja, um número imenso de soldados estão vindo. E o Senhor começa a despachar as pessoas. Olha, você que ama a sua casa, você que ama a sua família, você que ama a sua vinha, você que tem medo, fique. Porque a vitória é do Senhor. E aí eu lembro de Thomas Boston comentando esse texto de Juízes em algum lugar da sua obra. E ele diz assim: o Senhor testa os homens para a batalha, dizendo: se você se curva para as coisas que Deus te deu apenas para satisfazer as tuas necessidades temporárias, se você se curva diante dessas coisas, você não serve para a batalha. Você não pode se curvar diante da sua casa. Você não pode amar sua casa mais do que a Deus. Você não pode amar sua família mais do que a Deus. Você não pode amar o teu trabalho mais do que a Deus. Se você se curva para as coisas que Deus te deu, para socorrer as tuas necessidades no caminho, e você se apega a elas, de tal maneira, vai cuidar da sua esposa, vai cuidar da sua casa, vai cuidar da sua vinha. Você que tem medo, fica, para que não contamine os outros. O princípio claro que a batalha nos ensina é: o Senhor está no nosso meio. Os inimigos são muitos e poderosos, mas do nosso lado está o Senhor dos Exércitos. O Senhor Emanuel está conosco. O que eu estou disposto a deixar por causa dessa batalha? Coisas tão preciosas como sustento, que é fruto do trabalho de um homem. Casar-se, constituir família, que é uma ordem divina. Tudo isso, se toma o lugar de Deus, nos inviabiliza para o serviço do Senhor. A Escritura, então, nos exorta, e entendo que essa talvez seja a melhor abordagem da interpretação desse texto, porque tomo não simplesmente como algo positivo, mas o que é bom se torna negativo de acordo com a perspectiva que você a coloca. É a mesma coisa que quando você fala do dia do Senhor. Trabalhar é uma bênção, mas se você, podendo não trabalhar, resolve trabalhar no dia do Senhor, mesmo um trabalho legítimo, você colocou na perspectiva errada. Você colocou o trabalho que é bom na perspectiva errada.
Você preferiu a riqueza desse mundo do que a Deus? E aí Jesus Cristo disse, aquele que não aborrecer pai, mãe, irmãos, marido, mulher, família, por minha causa, esse não é digno de mim. A nossa batalha, irmãos, ela implica em uma única coisa. Não há outro Deus acima do nosso Deus. Quando nós tiramos os olhos dele, nós tememos. Quando tiramos os olhos dele, nosso coração entra em colapso. Nós perdemos de vista o propósito da nossa vocação. E o texto que antecede a essas narrativas que nós acabamos de ler, no verso 6 e diz assim, no verso 4 diz assim, pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco a pelejar por vós, contra os vossos inimigos, para vos salvar. Você entende aqui? Quem é que vai para a batalha? É o Senhor dos exércitos. Quem é que vai à nossa frente? Quem é que vai adiante? Quem é o meu capitão? Quem é que me guia? E eu sei que é possível, irmãos. Nós temos apego à nossa casa, até pecaminosamente. Eu sei que é possível nós termos apego ao nosso trabalho e aos nossos recursos, até pecaminosamente. Eu sei que podemos ter medo pecaminoso. Mas como nós nos livramos disso? Se nós entendermos isso que está sendo dito, o Senhor vai adiante de ti. O Senhor é o teu capitão. E é engraçado que quando a gente vai falar da história de Davi e de Golias, aí sempre a gente é Davi e o inimigo é o Golias. Então você é o Davi enfrentando os inimigos. Não, você não é Davi. Sabe quem é você? Sabe quem sou eu? Nós somos os soldados que tinham medo de Golias. Nós somos os soldados que temiam a morte. Nós somos os soldados que amávamos nossa casa mais do que a Deus. Nós éramos os soldados que tínhamos medo de perder nosso trabalho. Então aparece um capitão. Aparece o Senhor da glória. E ele diz, eu vou no nome do Senhor. E é Ele quem vence o inimigo por nós. É isso que vai dizer Hebreus no capítulo 2. Ele na sua morte destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E na sequência ele fala, é a gloriosa declaração do autor da carta aos Hebreus, para que livrasse os que têm pavor da morte, os que têm medo, os que são tímidos, os que têm os joelhos trôpegos. Então o meu capitão enfrentou a morte, o meu capitão entrou no sepulcro, o meu capitão saiu da morte, e eu estou apegado a ele. Ele vai à minha frente, ele vai adiante de mim, eu posso confiar nele. É aqui que tudo entra em perspectiva, onde todas as coisas se encontram. E nós não vamos temer. E quando tememos, quando tivermos medo, que nós vamos ter, ou de um lado ou de outro, com medo de morrer, ou com medo de perder alguma coisa nessa terra, nós vamos ter medo. E nós somos chamados a olhar para esse capitão. Eu vou à tua frente. Eu vou adiante de ti. O Senhor peleja por nós. Esses inimigos são de perto. O texto diz na sequência, por favor.
No versículo 8 ele diz, e continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo, qual homem medroso e de coração tímido, vá, torne-se para casa, para que o coração de seus irmãos se não derreta como o seu coração. Quando os oficiais tiverem falado ao povo, designarão os capitães dos exércitos para a dianteira do povo. E aí os capitães passam à frente para guiar o povo no caminho que eles devem marchar. Aquele que deixou sua casa por nós, que deixou a glória por nós, aquele que tem e é dono do universo e não tinha onde reclinar a cabeça, aquele, ele diz, ame ao Senhor mais do que a tua casa. O Senhor, que no dia de enfrentar a maior das suas batalhas, teve medo. Se possível, Pai, aparta de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade. Ali, isso não é, entenda, aquele momento em que o homem, em que eu e você encontramos socorro. No dia da sua dúvida, ele disse, eu farei a vontade do meu Pai, não a minha vontade. É nele, nesse capitão, que nunca pecou, é que nós encontraremos força para caminhar e enfrentar os nossos inimigos. Quando te aproximares de alguma cidade para pelejar contra ela, oferecer-lhe a paz. Eu lembro das palavras de Cristo, não é? Quando ele chega na cidade, ele manda os discípulos às cidades, eles oferecem paz. Se eles não receberem, então eles batem a poeira da sandália e vão embora. Aqui no Antigo Testamento, vocês vão oferecer paz a eles. Se eles não aceitarem, é interessante, se a resposta é de paz e te abrir as portas, todo o povo que nela se achar será sujeito a trabalho esforçado e te servirá. Então, todo mundo que estiver lá vai ser trabalhador e vai se colocar como servo de Israel. Porém, se ela não fizer paz contigo, mas te fizer guerra, então a sitiarás. E o Senhor teu Deus a dará na tua mão, e todos os do sexo masculino que houver nela passará a fio da espada. E aqui, se eles se submeterem, todos vão viver. Mas se eles não se submeterem, os homens vão morrer, mas todos vão escapar e vão se tornar servos na terra de Israel. Verso 14, mas as mulheres, as crianças, os animais e tudo o que houver na cidade, todo o seu despojo tomarás para ti, e desfrutarás o despojo dos inimigos que o Senhor teu Deus te deu. Lembre-se, veja o contraste como é intrigante. Você que plantou uma vinha e não desfrutou dela ainda. O Senhor diz, Ele promete, você vai desfrutar daquilo que você nem plantou. Você vai morar em casa que você não construiu. Essa é a promessa de Deus. Se você deixar tudo por mim. Pedro disse, Senhor, o que acontecerá conosco, nós que deixamos todas as coisas para te seguir? A família e tudo mais, Jesus disse, os que fizeram isso, nessa vida ainda terão muito mais, pai, mãe, irmãos, família. Os que fizeram por meu nome, os que tinham o objetivo único de glorificar o meu nome. O Senhor promete e Ele diz, e aqui imediatamente após eles terem deixado tudo, diz, agora vocês vão comer daquilo que vocês não plantaram. E aí vem a última sessão, e o texto diz assim, assim farás a todas as cidades que estiverem muito longe de ti, que não forem das cidades destes povos, porém das cidades dessas nações, que o Senhor teu Deus te dá em herança, não deixarás com vida tudo o que tem fôlego. Veja, aqui não há acordo. Antes, como te ordenou o Senhor teu Deus, destruirás totalmente os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus.
para que não vos ensine a fazer segundo todas as suas abominações que fizeram aos seus deuses, pois pecarias contra o Senhor vosso Deus. E aqui vem um ponto fundamental. Vocês vão invadir a terra, essa terra distante. No livro de Josué tem uma narrativa bem intrigante. É essa história de povos distantes e povos que estão perto. Quando Israel entra, Josué invade a terra prometida, e eles vão tomando conta, invadindo e conquistando uma nação que ainda não tinha sido destruída, obviamente. Cria uma estratégia. Eles se vestem com roupas diferentes. Eles andam com animais que não é costume daquela região. Eles vivem de forma diferente. Eles se portam como se não fosse daquele lugar. E vêm andando com os animais. E aí se encontram com o exército de Israel. Eles dizem: nós moramos longe. Nós queremos servir vocês. O que Josué faz? Josué faz acordo com eles, os recebe, fazem um juramento, fazem um voto, que eles iriam ser protegidos pelo exército de Israel. E eles ficam lá, até que eles descobrem que eles eram nação de perto, não de longe. E eles querem matá-lo, e então o rei diz a eles, diz a Josué: você fez um voto, e ele não pôde voltar atrás, e não os matou. Porque ele havia feito um voto, e ele não pode voltar atrás com seu voto. Era tão claro isso, que foi até estratégia de guerra de uma nação que vivia ali dentro da terra prometida. Eles deveriam ser destruídos. E por que isso deveria acontecer, irmãos? Mais uma vez, o foco está na glória de Deus. Para que eles não venham desviar vocês do caminho do Senhor. Para que vocês não se tornem idólatras. No capítulo 7 de Deuteronômio, ele vai dizer: não entregue suas filhas por esposa dos seus filhos, nem os seus filhos por marido das suas filhas, porque eles levarão os seus filhos a adorarem a falsos deuses. Não faça acordo com eles. Estranho. E me angustia um coração quando eu escuto alguém dizer que casamento misto não é algo que deve ser detestado tanto pela igreja. O Senhor está dizendo abertamente: não se juntem a Ele. E o que Ele está dizendo aqui, irmão? Se você voltar comigo para o capítulo 7 de Deuteronômio, por favor, abra sua Bíblia comigo. Deuteronômio capítulo 7. Quando o Senhor teu Deus, verso 1, quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus, os gigazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações, mais numerosas e mais poderosas do que tu. Lembra que isso vai ser repetido lá no capítulo 20, não é? Mais poderosa do que tu. O Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir, totalmente as destruirás, não farás com ela aliança, não terás piedade delas, nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações, não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós, outros, e depressa vos destruiria. Porém assim lhes fareis: derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas, cortareis os seus postes ídolos, e queimareis as suas imagens de escultura. Porque és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosse o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Vocês são meus, e por serem meus, vocês não vão fazer acordo com os que estão perto.
Lembre-se que essa é a forma mais comum e foi essa maneira que Balaão encontrou para trazer o mal perante Israel. Ele tentou amaldiçoar o povo e Deus não permitiu. Então a estratégia dele foi essa. Fez com que as filhas dos inimigos de Deus se casassem com os filhos do povo de Deus. E com isso trouxeram grande mal para o meio do povo de Israel. Não farás acordo com eles. Isso tem a ver com um culto. Nós não vamos tornar esse culto sincrético. Nós não vamos permitir práticas abomináveis. Nós não vamos misturar o culto a Deus. O culto é simples, é puro, é segundo a sua palavra, é segundo os ensinamentos do Senhor, segundo o que Ele revela na Escritura. Nós não vamos permitir que eles introduzam no culto ao Senhor práticas estranhas. Eles vão levar os nossos filhos para adorar outros deuses. E começa transformando o culto a Deus. E rapidamente, tem uma escalada sem fim. Nós somos transformados em idólatras, falando o nome do verdadeiro Deus, e até abrindo a Bíblia do verdadeiro Deus, nós nos tornamos idólatras, porque transtornamos o culto ao Senhor com práticas abomináveis ao Senhor. A preocupação do Senhor é clara, para que vocês não tornem, voltando ao nosso texto, no finalzinho, por favor, do capítulo 20, ele passa a dizer, para que não vos ensinem a fazer segundo todas as suas abominações que fizeram a seus deuses, pois pecarias contra o Senhor vosso Deus. Não façam acordo com o inimigo tão perto assim. Não traga para dentro da sua casa alguém que vai ensinar você a abominar a Deus. Não se deite na cama com alguém que vai apontar os ídolos para você. Não constitua família com aquele que não ama o teu Deus. Eles vão fazer desviar os teus filhos. Eles vão te conduzir por caminhos abomináveis. E a ira do Senhor se levantará contra nós. E a narrativa encerra: quando sitiares uma cidade por muito tempo, pelejando contra ela para tomar, não destruirás o arvoredo, metendo nele o machado, porque dele comerás, porque não o cortarás, pois será a árvore do campo. Algum homem, para que fosse sitiada por ti. Eu li um comentário de gente boa aqui falando que isso aqui era o início do Greenpeace. Eu achei impressionante. Eu achava que era até bom comentário. Quando eu li isso, eu falei, esse rapaz não é bom do juízo. Porque na sequência, no verso seguinte, veja o que ele diz. Mas as árvores cujos frutos souberes não se come, você vai destruí-la. Como é? É apenas utilidade? Não. É o princípio claro daquele que deixou, irmãos, a sua vinha, a sua casa. O Senhor diz, vocês terão que comer, vocês terão sustento. Se vocês abandonarem todas as coisas por mim, nada lhes faltará. Não coloque o machado na árvore. Foi criação divina. Não vai sitiar a planta, porque ela vai te alimentar. Essa é bondade de Deus para contigo. Vocês vão comer fruto de uma árvore que vocês não plantaram. O Senhor nos concederá todas as coisas nessa vida, se nós nos prepararmos para a batalha. Até mesmo para Ruth, ela que deixou sua casa e sua família e não amou um marido mais do que a Deus.
Deus deu a ela um marido, chamado Boaz, de onde veio o Salvador do mundo. Porque nós optamos para ter um foco na vida: a glória de Deus. E todas as outras coisas ficarão na perspectiva certa. Isso é a promessa do Senhor. Nós vivemos numa guerra, irmãos. A Bíblia fala que nossos inimigos são principados e potestades. A Bíblia fala que nós vivemos uma luta contínua contra o pecado, travado dentro de nós, contra o mundo que se opõe às coisas de Deus. Você olha, nós somos menores em número, nós não temos a influência, e é extraordinário que o Evangelho diz, onde tiverem 2 ou 3 reunidos, e porque não é uma questão de números, se estiverem em meu nome, se eles invocam o meu nome, se eles esperam no meu nome, se eles me amam, se eles têm prazer em mim, se a alegria deles sou eu, esse é o meu povo. E eu vou cuidar deles nesse mundo das maiores adversidades, dos maiores poderes. O Senhor guardará a sua igreja. E você não pode duvidar disso. Porque o teu inimigo maior já foi destruído. Na cruz do Calvário ele pisou na cabeça da serpente. Ele venceu o mundo sem nunca ter pecado. E a morte é que nós temos medo. Ele venceu ao terceiro dia. Ele nos libertou do cativeiro. Ele guiará o nosso caminho até atravessarmos o Jordão. E cuidará de nós por toda a eternidade. Espera no Senhor. Confia nele. Não te desvia nem para a direita nem para a esquerda. Medita no livro da lei. Ama a palavra do Senhor. E todos os nossos caminhos serão bem-sucedidos. Essa é a promessa de Deus. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Curve sua cabeça por algum instante, por favor. Vamos orar. Senhor nosso, nós bendizemos o teu nome porque nós temos as promessas do Senhor. Temos a certeza da obra da redenção. E nós entramos nesse mundo, e nesse mundo de tanta adversidade, de tanta inimizade, o nosso coração às vezes sucumbe, às vezes se entristece, às vezes teme. Nos concede olhos para sempre contemplar o nosso Redentor Jesus Cristo, o seu poder, a sua obra. Concede-nos olhos sempre para olhar e perceber a glória que o Senhor conquistou, para onde nós estamos indo e por que não devemos temer, porque o Senhor está conosco todos os dias da nossa vida. E os inimigos são muitos e são variados, mas o Senhor é um só, o Senhor dos céus e da terra, o Redentor, o Deus triuno, todo-poderoso. Esse é o nosso Senhor, o nosso capitão, o nosso amado Redentor. A Ele, a Ti, ó Deus, Deus triuno, seja o louvor pelos séculos dos séculos. Amém.